1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo de número 3. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Eu também. Diz assim o texto. E o jovem, em algumas traduções está menino. Qual tradução está menino? A sua. E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, antes que a lâmpada se apague, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Porque Eli disse a Samuel: vai-te e deita-te. E há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E veio o Senhor e ali esteve. E veio o Senhor e ali permaneceu. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Senhor, a tua palavra vai ser pregada. E eu sei que aqui tem muitos Samuéis que precisam novamente ouvir a tua voz. Fale e não te cale, manifesta, Senhor. Esta palavra tem endereço e destino certo. Eu sei que o Senhor vai voltar a aquecer alguém aqui que entrou frio. Eu sei que o Senhor vai, Senhor, dar um norte a quem está sem direção. Senhor, eu ouço, Senhor, aleluia, barulho, Senhor, de renovo. Eu ouço, Senhor, barulho de festa, porque quem estava deitado vai se levantar e vai voltar a ouvir. Ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é que nos dá a direção certa. É o que eu te peço, que eu diminua e o Senhor cresça, no nome poderoso de Jesus. Se assente, aplaudindo a Jesus pela sua linda, maravilhosa palavra. Todos nós conhecemos a história do profeta Samuel. Samuel, ele foi esperado pela sua mãe. E algum dos historiadores vai dizer que por cerca de 25 anos, Ana esperou no Senhor. Todos nós sabemos que a sua mãe tinha sua madre cerrada, porque o Senhor tinha cerrado. Porque Deus sabe o tempo certo de te entregar, Samuel. Deus sabe o tempo certo de gerar em você a promessa. E de tanto ela orar e insistir, Deus decide
ouvir e abrir e atender. E coisa boa é quando Deus decide ouvir, descer e atender. Eu vou repetir, coisa boa é quando Deus decide ouvir, descer e atender. Por quê? Porque tem vezes que Deus desce, mas não atende. E hoje Ele vai descer e vai Você pode se alegrar com isso? Porque hoje você tem o privilégio de Deus te ouvir, descer e te atender. Deus atende, Deus abre a madre de Ana e agora ela está gerando Samuel. O que eu acho mais lindo é que ela vai fazer um voto a Deus. Ela disse que se o Senhor desse a ela um menino, um homem varão, ela dedicaria ele ao serviço do templo. Como alguém espera tanto tempo e quando vem entrega para Deus. Só Ana mesmo. Porque a intenção de Ana não era ter para mostrar, era ter para entregar. Era ter para devolver, para ser grata ao Senhor. O texto vai dizer que Samuel vai crescer. Samuel vai. E ele vai passar pelo desmame. O desmame era feito depois dos 3 anos de idade. Ana vai subir ao templo, vai subir até Siló. E ela vai entregar Samuel para serviço do templo. E sabe o que eu acho mais lindo? Que todos os anos, Ana se preocupava em fazer uma túnica e um éfode a Samuel. Porque a mãe sabe o que gerou. E ela estava dizendo, meu filho será sacerdote. Meu filho será profeta desta nação. Eu já estou preparando. Ei, mãe, a sua oração, o seu cuidado, o seu zelo vai preparar o teu filho. Mesmo que ninguém esteja vendo, o seu filho será profeta, será sacerdote, será um instrumento na casa do Senhor. Todos os anos ela levava uma roupa. Olha no capítulo de número 2, verso de número 19, se está na Bíblia. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. E de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício. E todas as vezes que ela levava, Deus acrescentava a ela mais uma bênção. Olha o versículo de número 20. Todas as vezes que Ana entregava, Eli abençoava Eucana e a sua mulher. E dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Todas as vezes que você entrega no altar, o altar libera algo sobre a tua vida. Todas as vezes que você entrega, há uma voz profética dizendo, esta oferta não é só para você, mas toda a tua casa, toda a tua descendência desfrutará da sua entrega. Pega na mão do seu irmão e diz, por isso que você não pode parar de entregar. O que você entrega hoje gera milagre amanhã, gera livramento amanhã, gera resposta para a tua casa. Verso de número 21. Tem gente que pensa que Samuel foi o único filho de Ana. Não, quando Deus decide abrir, Ele dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do... Enquanto Samuel crescia no altar, Ana crescia lá dentro da sua casa. Enquanto Samuel crescia e se fortificava, Ana também era conhecida como aquela a quem o Senhor visitou, aquela a quem o Senhor se lembrou. E eu já quero profetizar nesta noite que o Senhor se lembrou de alguém aqui. E quando Deus se lembra, Ele visita. Samuel foi muito esperado pela sua mãe.
Aos 3 anos, ela entrega aos cuidados do sacerdote de Israel, chamado Eli. Diga comigo, Eli. Samuel está agora a serviço do templo. Samuel foi entregue no altar. O nome Samuel significa aquele a quem Deus ouviu. Eu vou repetir, o nome Samuel significa aquele a quem Deus ouviu. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta de Israel. Olha o peso profético que este menino carregava. Por isso que Satanás, ele luta para destruir os nossos filhos. Ele luta para amarrar os nossos filhos. Por quê? Porque há uma ordem profética, há uma unção liberada. Ei, eu estou dizendo que Samuel não nasceu para vergonha, mas nasceu para honrar o nome do Senhor. E eu já quero profetizar que os teus filhos não nasceu para vergonha, mas nasceu para honrar o altar do Senhor. Parece que você não está vendo nada, mas o dia da honra está chegando. Aguenta, espera, porque assim como o Senhor fez com Ana, o Senhor fará também na sua vida, na sua casa e na sua história. Diga: Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Quando nós lemos o capítulo de número 3, algumas versões vai dizer assim: e o menino Samuel servia ao... E eu te faço uma pergunta: é possível servir e ser fiel a Deus ainda jovem? Sim, nós temos um exemplo, Samuel. Ele era um menino, porém ele decidiu servir ao... A nossa geração tem uma desculpa, dizendo: a nossa idade, a nossa juventude é muito rebelde, é muito desobediente, é impossível obedecer ao Senhor com pouca idade. Porque é uma geração que coloca desculpa para servir a Deus. Só que o texto vai dizer que ainda menino, Samuel servia ao Senhor. Pega na mão desse irmão, encara ele, diga: vai perder para o menino? Vai perder, porque tem gente mais velha aqui que não quer servir ao Senhor, que não quer obedecer ao Senhor. Aí Deus está dizendo: isso é desculpa, porque até o menino pode servir e ser obediente ao Senhor. Isso é escolha. Diga para o seu irmão: não coloque desculpa para servir a Deus. Tem alguns que dizem que servir a Deus é coisa de velho. Tem algum velho aqui? Não tem. Não tem. Velho é o seu passado. Não tem ninguém velho aqui. Porque o velho mais velho dessa igreja é mais jovem do que o jovem mais jovem dessa igreja. É. Não é verdade? Há uma desculpa. A coisa é só vou servir ao Senhor quando ficar mais. Você já ouviu isso? Alguém dizendo: eu só vou servir ao Senhor quando ficar mais experiente. Não, irmãos. A Bíblia, que é um exemplo, nos mostra que Samuel, mesmo jovem, servia ao... Lembra-te do teu Criador no dia da tua velhice? Não, no dia da tua juventude, no dia da tua mocidade. Nós temos o exemplo como Daniel. Daniel foi levado a cativo para a Babilônia com 17 anos de idade. Ele era jovem, mas mesmo jovem ele fez uma escolha em ser santo no meio da Babilônia, em ser diferente no meio da Babilônia. Irmãos, vamos repreender essa conversa de que servir a Deus é coisa para velho. Não, os jovens serão renovados, os jovens servirão ao Senhor. Tem alguém jovem aqui? Eu estou profetizando que a sua juventude é do Senhor Jesus. E ele servia a Deus num período raro em que Israel estava vivendo, onde a palavra de Deus era rara.
Então, irmãos, vamos parar de desculpa, porque hoje o que a gente mais escuta é palavra de Deus. Palavra não é raridade hoje nos nossos dias, não é escasso, não. Então receba a palavra de Deus para servir a Deus com santidade e obediência. Diga para o seu irmão, se alimenta de palavra, porque a palavra não é rara, mas ela está sendo distribuída e ela é alimento para a tua alma. A palavra, diga para o seu irmão, a palavra está disponível. Samuel servia ao Senhor perante quem? Perante Eli, o sacerdote. Você sabia que a bênção, para chegar até a nós, precisa passar por pessoas? Para nos testar a Samuel já era abençoado, sim ou não? Samuel já tinha sobre ele um peso profético, sim ou não? Mas ele precisava passar pela obediência. Ou seja, ele tinha que ter liderança, ele tinha que ter referência, ele tinha que respeitar aquele que estava acima dele. Ele era um menino, mas acima dele tinha tinha o quê? O que eu mais escuto é algumas pessoas dizendo: eu sou crente da igreja Cristo em Casa. Já ouviu? Os crentes da igreja Cristo em Casa? Eu não preciso ser crente para estar na igreja. Não é ser crente, não precisa estar na igreja. Eu sou crente aqui em casa. Nada disso, irmãos. Você só será abençoado se você estiver debaixo de uma liderança, de um líder espiritual. Você tem que entender que servir a Deus não é de qualquer jeito. Há regras, há deveres, mas também há promessa sobre a tua vida. Tem gente que só quer o direito, mas não quer o dever. Olha para o seu irmão e diga: está na hora de cumprir o dever, para depois você ter os seus direitos. Diga para ele. Não, diga com mais graça. Diga: está na hora de você cumprir o seu dever, para depois você exigir o seu direito. Se lembra de Gideão e os 300? Era 32 mil, foi para 10 mil e só ficou 300. Porque Deus disse a Gideão: se muito for contigo, os inimigos vão falar que foi pelo número de pessoas e não foi pela minha mão. Então diminui esse povo, só ficou Só que os 300 entendiam que eles tinham um líder que estava acima deles. Eles precisavam obedecer uma ordem. A ordem foi dada a Gideão por Deus. E qual foi a ordem? No momento certo, vocês vão quebrar o cântaro, acender a tocha e tocar a buzina. Eu entendo que no meio desses 300 não tinha crente desobediente, porque senão ia fazer tudo ao contrário. O pastor pediu primeiro para quebrar o cântaro, mas eu vou tocar a trombeta. Não, irmãos, não tinha. Diga assim: na congregação de Gideão não tinha esse tipo de crente. Diga assim: só lá na leste. Eles obedeciam a liderança de Gideão. E o texto vai dizer que eles reconhecem quem está acima deles. Vamos para a Bíblia? Juízes 7:18. Olha que eles vão anunciar. Juízes 7:18. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiveram, então também vos tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E direis: espada do Senhor e também de... Eles estão dizendo: foi pelo Senhor, mas também foi por Gideão. A vitória veio pelo Senhor, mas também veio pela obediência que eu decidi obedecer Então, quando você decide só obedecer a Deus e não obedece ao seu pastor, você está em pecado. Tem pecado aqui. Porque Deus estabeleceu líderes para instruir, para governar, para administrar a sua igreja. Pessoas que dizem: eu não escuto o homem, só escuto a voz de Deus. Nunca escutou a voz de Deus. Porque se eu não escuto a voz do homem, jamais ouvirei a voz de Deus. E primeiro, para ouvir a voz de Deus, eu tenho que me submeter à obediência.
Sabe os pastores de si mesmo? Não tem aqui não, só lá, né? Eu mando em mim, eu faço da minha vontade. Pode ver a vida, puxa o alvará, não sai do buraco. Pode ver. Não sai do buraco, não é abençoado, não prospera, a vida sempre é a mesma, porque decidiu ser pastor de si. Se Deus constituiu liderança, irmãos, é para quê? Eles não sabem, pastor. Se Deus constituiu liderança, é para ser E por que você não obedece? Por que você não obedece aquilo que Deus está dando através da sua liderança? Quais foram as bênçãos que Samuel conseguiu a ser submisso a Eli? Olha o verso de número 3. O texto vai dizer que a lâmpada de Deus estava quase se apagando. O lugar onde era para ser abastecido com azeite puro, não havia mais azeite. Por quê? Porque Eli estava fazendo as coisas de Deus relaxadamente. Eli não estava se importando mais com o azeite, com a chama. Irmãos, quando eu estou com a minha chama se apagando, não é hora de se esconder, é hora de buscar renovo de Deus para a chama se acender. O que é o azeite? É a presença de Deus. Crente longe da presença morre. Crente longe da presença não sobrevive. Você só está aqui por causa da presença, por causa do Espírito, por causa do azeite, e a lâmpada não pode se Pega na mão desse irmão, diga para ele: a sua lâmpada não pode se apagar. Ninguém mantém a lâmpada de ninguém acesa, cada um tem que ter a sua lamparina e o seu azeite. Diga ao seu irmão: vai logo comprar azeite, porque Jesus está às portas, e para você não ser pego de surpresa, é melhor você manter essa lâmpada. Vê se ele está aceso, vê se ele está aceso, está apagado. Vê se ele está aceso, está apagado. Vê se ele está aceso. Tem muito crente apagado aqui, hein? Jesus vai te acender aqui. Diga ao seu irmão: Jesus te achou aqui, e Ele vai te acender. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Por quê? Porque havia uma ordem dada a Moisés, a casa de Levi, dizendo: os sacerdotes têm por obrigação de entrar no tabernáculo e manter o azeite e as lâmpadas acesas. Êxodo 27, 20. Olha a ordem de Deus. E isso serviu para as demais gerações. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Eu não escolho o dia que a minha lâmpada tem que estar acesa. A minha lâmpada, a minha vida com Cristo precisa estar acesa todos os dias, continuamente. Não é só no domingo, não é só na terça, não é só na quinta. Diga para o seu irmão: é todos os dias que a lâmpada precisa estar acesa. Nesse cenário aqui, as lâmpadas estão tão mal cuidadas, o azeite está se acabando e está prestes a se apagar. Mas é neste cenário que Deus vai levantar uma nova geração. Eu vou repetir: é nesse cenário que Deus vai levantar uma nova geração. Vai levantar a geração que se importa com a lâmpada acesa. Geração que se importa em ouvir a voz de Deus. Geração que quer ouvir a palavra de Deus. Geração que não se conforma com o mundo e nem com o que ele oferece, mas quer mais, mais, mais. Onde está essa geração que quer mais, mais, mais de Deus? O
Senhor vai chamar um menino. Diga, o Senhor vai chamar um menino. Ele é menino, mas ele é obê. Ele é um menino, mas ele é obê. O Senhor chamou um menino. E o texto vai dizer que a primeira vez que o Senhor o chama, ele vai correr até o sacerdote, ele vai correr até Eli. Porque ele entende que ele tem que ser submisso à sua liderança. Por quê? Porque a sua liderança, a voz da sua liderança é semelhante à voz de Deus. Está no texto. Samuel não conhecia ainda o Senhor. Quando ele ouve a voz, ele corre até o seu líder, até o sacerdote. Porque a única voz que ele conhece é a voz de Eli. Se você não ouvir a voz da sua liderança, jamais conseguirá ouvir a voz de Deus. Deus estava testando Samuel. Quando disse Samuel, Samuel, ele corre até Eli e diz: eis-me aqui, estou disponível. Qual é o trabalho? Qual é o serviço? O que tu precisas que eu faço? Ele tinha disposição. Quem planta submissão, grita comigo assim: quem planta submissão. Não, mais forte, diga: quem planta submissão, colhe chamada, colhe autoridade. Porque não há chamada sem submissão, irmãos. Deus está chamando um menino. E o menino está ouvindo a voz, e ele acha que a voz que ele está ouvindo é a voz do seu líder. Tem muita gente que é menino, mas é melhor Deus usar o menino que obedece do que um sacerdote que não ouve mais a voz de Deus. Se lembra, quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, Jesus reúne os 12 e diz assim: ei, dai vocês de comer a essa multidão. E aí André vai se levantar e vai dizer: Senhor, nós não temos nada para alimentar esta multidão, mas no meio desta multidão tem um menino que tem pães e peixes. É menino, mas ele tem. É menino, mas ele está preparado. É menino, mas ele é submisso. André entendeu que o menino tinha o que ele não. André entendeu que ele não tem, mas ele indica quem? Que ele não é, mas indica quem? Que ele não promove, mas ele promove quem tem. Ele está indicando, ele está dando a oportunidade para quem? Porque tem gente que não tem e não quer deixar quem tem aparecer. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Então tá, se você não der um glória, eu vou acreditar que essa frase é todinha para você. Tem gente que não tem, ocupa o lugar de quem tem medo de indicar quem tem, para perder o lugar que nunca foi dele. Vocês querem que repete? Tem gente que não tem, ocupa o lugar de quem tem medo de indicar quem tem, para perder o lugar que nunca foi dele. Diga ao seu irmão: se você não tem, deixa Deus usar o menino que tem. É menino ainda, mas vai crescer. É imaturo ainda, mas Deus vai desenvolver. Porque é melhor um menino obediente, cheio do Espírito, do que um teólogo vazio. Deus está procurando meninos que obedecem, meninos que ouvem a voz. Segunda vez. Primeira vez ele levanta, corre até Eli e diz: tu me chamaste? Eli: não, volta a dormir. Segunda vez, a voz vai dizer: Samuel, Samuel, e ele vai. Olha a disponibilidade desse menino. Sabe, de não dar desculpa, está chamando, eita, o sacerdote está chamando, eu vou. Não importa o serviço, é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, não importa, eu vou. É assim.
Porque quem serve a Jesus não coloca desculpa, porque ele está para servir a qualquer hora, a qualquer momento. Diga para o seu irmão: Jesus vai te despertar na melhor hora do seu sono, para você orar por aquele que você nem imagina que está precisando de socorro. Você vai dizer: Jesus, eu não estou nem aí, o problema não é meu, é seu sim. Jesus vai despertar a gente na melhor hora do sono, só para ver a disponibilidade. Você diz que é servo, então ele vai testar para ver se é servo de verdade. Tem gente que fez o sinal da cruz, Deus me livre. Porque, irmão, a disponibilidade para servir está cada vez mais escassas. Pessoas querem ser vistas, mas não quer ser visto. Não quer serviço. Quer ser visto, mas não quer serviço. E a obra de Deus não é microfone na mão, não é apresentação. A obra de Deus vai além do que você está. A obra de Deus não é show, não é espetáculo. A obra de Deus é servir uns aos outros, é ser luz na vida do outro, é ser bênção na vida do outro. Diga para o seu irmão: hoje você vai receber serviço, para depois ser visto. Deus vai te dar serviço. Diga para ele: Deus vai te dar serviço, para depois você ser visto. Mas tem gente que quer ser visto sem fazer serviço. Deus está aqui. Diga para o seu irmão: Deus está aqui. Segunda vez, Samuel, ele pula da cama e diz: eis-me aqui. Eli já está ficando irritado, com tanta disposição, porque tem gente que se irrita em ver você tão disponível para a obra de Deus. Ô menino, eu não te chamei, volta a dormir. E ele volta a dormir. Terceira vez, Samuel, e ele grita: eis-me aqui. E aí, o texto vai dizer no verso número 7, que Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E pela terceira vez, verso número 8, o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se e foi até onde? E disse: eis, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava agora não é mais menino, agora é jovem, porque a submissão faz a gente crescer. Você sabia disso? Diga para o seu irmão: quer crescer? Seja obediente, seja submisso. Não há crescimento sem cumprir ordens. Não há crescimento sem cumprir etapas, sem obedecer quem está acima de você. A primeira vez era menino, a segunda vez era menino, mas a terceira vez ele entendeu que a obediência dele estava fazendo ele crescer no mundo espiritual. Ei, irmão, Deus vai fazer você crescer, mas primeiro você tem que andar no caminho da obediência. Deus chama Samuel quantas vezes? E nessas 3 vezes ele tem certeza que quem está chamando ele é Eli. Você não vê ele correndo para outro lugar a não ser para o quarto de Eli. Porque Deus fala com Samuel e ele corre para Eli. Porque eu já disse, porque a voz do seu líder é semelhante à voz de... Deus sempre vai falar na tonalidade da voz do seu líder. Diga para o seu irmão: fica atento no culto. Quando o seu líder estiver falando, é Deus falando com você. Pastora, mas eu estou há 10 anos na igreja. Sou crente desde criança e nunca Deus fala comigo.
comigo? Pois ele usa todos os cultos, seu líder, para falar com você e você não dá ouvido. Deus já está falando, é você que não quer ouvir. Deus já está falando, é você que não quer dar ouvido. Todas as vezes que você quiser ouvir a voz de Deus, Deus usará o seu líder. Ficaram tristes? Ele vai correr para o líder. Por quê? Porque a voz de Deus me aproxima do líder e não me distancia. A voz de Deus nunca me afasta do líder, mas sempre me Se você está ouvindo vozes que te afastam da sua liderança, que desconfia da sua liderança, não é a voz de Deus. É a voz do diabo, menos a voz, porque a voz de Deus não afasta, mas traz para. Todas as vezes que Deus falava com Samuel, ele chegava mais perto de Eli. Cada vez que Deus falava, ele chegava mais próximo de. Se a voz que você tem escutado te irrita, mexe com você ao ponto de você dizer, não volto mais para o culto, não foi a voz de Deus que você ouviu. Se lembra de Adão e Eva, estavam no jardim, não faltava nada para eles, eles decidiram ouvir a voz errada, e a voz que eles ouviram, afastaram ele do seu líder, afastaram ele de. Olha para o seu irmão e diga, cuidado com a voz que você tem ouvido. Quando a voz fala, quando a voz vem de Deus, eu não me afasto, mas eu me aproximo mais perto, eu me achego mais perto, e eu já quero liberar uma palavra. Deus está falando que este ano é ano de intimidade, é ano de relacionamento, é ano de aproximação, é ano de estar mais perto. Não dá para trabalhar junto estando separado, é ano de você estar mais perto da vontade de Deus. Ele via no seu líder um representante de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus, mas ele entendia que a voz de Eli era como a voz. Ele reconhecia, diga reconhecia. E está na hora de você reconhecer que é Deus que fala com seu líder, é Deus que fala com seu pastor, é Deus que fala, aleluia, através da boca dele. Quando você entender isso, você vai chegar mais perto do centro da vontade de Deus, porque você está escolhendo quem Deus vai usar para falar. Deus está falando, Deus já está falando e você não quer ouvir. Acorda hoje para ouvir o que Deus está falando com você. Levanta a mão e diga, eis-me aqui. Eu te faço uma pergunta. Qual é a sua aproximação? Qual é a sua intimidade, relacionamento que você tem com a sua liderança? É a mesma que você tem com Deus. Você sabia disso? Não, eu sou próximo de Deus, mas eu quero estar longe do pastor. Você está invertendo valores. Diga ao seu irmão, você está invertendo valores. Porque estar perto do líder, ouvir o líder, é estar disposto a ouvir o que Deus está falando através da vida dele. Oh, irmãos, o que não falta aqui é palavra de Deus para a tua vida. Você não muda porque você não toma vergonha na sua cara, porque palavra é o que não falta nesse lugar. E quanto mais Deus fala, parece que pior fica. Mas eu quero liberar uma palavra. Deus está falando e Ele vai consertar essa situação. Ele vai mudar esse posicionamento. Ele vai tratar a tua vida. É ano de relacionamento, é ano de intimidade, é ano de você se aproximar mais de Deus. Escute um conselho. Quando você chegar no pastor e dizer, pastor, Deus falou comigo e eu estou saindo. Posso falar, pastor? Deus já falou com ele antes de você chegar. Porque antes de chegar em você, chega no líder. Ele só faz cara de bobo, mas ele já sabe que o seu coração já estava fora daqui. A coragem é tanta que não se põe a si mesmo, mas coloca Deus. Deus falou comigo, Deus falou com você.
se nem submisso à liderança você é? Epa, que voz é essa que fala contigo? Se você não sabe ser submisso a pai, a mãe, a líder, nunca vai ser submisso à voz de Deus. Tem uma geração dizendo aí, eu não precisa. Você precisa ouvir pai, precisa ouvir mãe, precisa ouvir líderes, precisa ouvir para te ajudar a chegar no propósito que Deus tem sobre a tua vida. Pastor, Deus falou comigo. Mas tudo que Deus fala passa antes pela ali. Primeiro, a voz de Deus é semelhante à voz do meu líder. A voz de Deus me aproxima da minha liderança. E olha que Eli vai dizer no verso de número 9. Pelo que Eli disse a Samuel, vai, deita-te. E há de ser, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu. Eli entendeu que quem estava chamando Samuel não era ele, mas era Deus. Nós entendemos a chamada de cada um de vocês. Não foi eu que chamei, não foi o pastor que chamou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te nomeou, mas Ele colocou liderança para te ajudar na chamada. A sua chamada não veio da terra, a sua chamada veio do... Diga para o seu irmão, não veio da terra, veio do céu. Mas Deus vai usar o seu líder para reconhecer a chamada que Deus tem na sua vida. Você já percebeu que todos nós que temos uma chamada, eu precisei de um líder para reconhecer a chamada que Deus tinha na minha vida. E assim será com cada um de vocês. Irmãos, não dá para crescer, não dá para ser cheio, não dá para ser bênção se não obedecer princípios. Seja qual for o serviço, faça com um amor, com o melhor. Todo serviço que você estiver fazendo, faça como se estivesse fazendo para Deus, com excelência. Porque a voz do líder te aproxima da voz de Deus. Diga para o seu irmão, quem te chamou foi Deus. Quem te separou foi Deus. Diga para ele, mas para tudo isso acontecer, ele vai provar o seu nível de obediência. Diga para ele, você foi chamado? O que ele vai responder? Sim. Agora diga para ele, você obedece? Porque não há cumprimento de chamado sem obedecer. Eli entendeu que quem chamava o jovem era o Senhor, era Deus. Só que se Eli não ensina Samuel a ouvir a voz de Deus, ele nunca correria até Eli. Foi Eli que ensinou a Samuel, olha, chegará uma hora em que Deus se manifestará, você tem um chamado, esteja pronto para este momento. Ele foi orientado por um líder, ele foi orientado por um sacerdote, por isso que ele entendeu, quando me chamar eu vou, porque nesta oportunidade pode ser a voz de Deus me chamando. Diga para o seu irmão, não escolha serviço. Porque dependente do serviço que te mandarem, te pedirem para fazer, é Deus te testando. É Deus testando o seu coração. Você pode pregar mais do que o seu líder. Você pode conhecer mais do que ele. Mas ele conhece mais a Deus do que você. Ele é mais próximo de Deus do que... Diga assim, respeita a liderança. Porque tem história, tem bagagem, tem experiência, tem estrada. Porque quem está do outro lado pensa que é fácil estar aqui. Mas quem está aqui nunca pediu para estar aqui. Foi tudo uma escolha de... E para chegar até aqui, a gente teve que ser submisso
e Diga ao seu irmão: Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Mas por favor, obedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece. O professor, ele tem a sala de aula para falar. O pastor tem um púlpito para falar. E Deus, ele não escolhe lugares para se manifestar. Deus fala onde você é. Deus fala onde você é. Só que o sacerdote vai dizer assim para Samuel: se te chamar. Esse se te chamar é provocar uma dúvida. Ele pode te chamar ou não pode te chamar, mas eu quero te dar uma resposta. Ele já te chamou. Para de duvidar daquilo que Deus já te chamou para fazer. Para de pôr dúvida. Será? Não é. Deus não trabalha, aleluia, com a dúvida. Deus trabalha com a certeza. E hoje Deus está dizendo: se posiciona, porque eu vou te usar no teu chamado. Eu vou usar naquilo que eu te preparei para fazer. Diga para o seu irmão: você foi chamado. Diga aí: o céu está te chamando. Verso de número 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como as outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala porque o teu servo, A primeira vez o céu falou, a segunda vez os céus falou, a terceira vez os céus falou, e na quarta vez ele veio. Olha que o texto vai dizer: então veio o Senhor e ali esteve, e ali permaneceu. A primeira vez o céu falou, a segunda o céu falou, a terceira o céu falou, mas e a quarta? A quarta ele vai estar do teu lado. Por quê? Porque você já aprendeu a discernir a voz dele. Você já criou relacionamento com ele. Você já tem intimidade com ele. Então ele vai permanecer, ele vai descer, ele vai ficar do teu lado dizendo: ei, Samuel, e você vai dizer: fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Levanta a mão, porque Deus vai promover a sensibilidade e vai voltar para o ouvido de alguém. Você vai ouvir a voz dele te chamando pela madrugada: levanta daí, porque eu quero conversar contigo. Levanta daí, porque eu quero relacionamento contigo. Pastora, por que de madrugada? Porque de madrugada, aleluia, a luta é maior. Você quer descanso e ele quer relacionamento. Você quer dormir e ele quer uma conversa. Você pode levantar as tuas mãos e dizer: fala que o teu servo ouve. Antes de Samuel falar para Deus: fala que o teu servo ouve, ele falou 3 vezes para Eli: eis-me aqui. Eis-me aqui é submissão ao chamado. E fala, Senhor. Fala, Senhor, é a bênção da submissão. Eu vou explicar porque você não entendeu. Eis-me aqui é a submissão do seu chamado. Você está se submetendo. Eis-me aqui. E quando você declarar: fala, Senhor, você está dizendo: eu recebi a bênção de ser submisso. Porque agora eu não preciso de sacerdote para falar comigo. Agora eu falo diretamente com ele. Você está vendo que o nível vai mudar? Jesus quer mudar o nível, aleluia. Você não precisa terceirizar aquilo que Ele quer fazer diretamente com você. Você não precisa pedir oração, você que vai orar. Você não precisa, aleluia, que alguém te acorde. Ele vai te acordar. Por quê? Porque Ele vai criar um nível de relacionamento, um nível de intimidade. Oh.
precisamos ouvir a voz daquele que nos chama nesta noite. Fecha os teus olhos, porque Deus está te chamando. Ele insiste contigo, porque você tem uma chamada. Ele insiste contigo, porque você é alguém que Ele precisa voltar a se relacionar, a conversar. A minha alma precisa ansiar pela tua presença. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira. A minha alma nela, a minha alma deseja. Se eu não consigo ser submisso ao meu pastor que eu vejo, jamais serei submisso a um Deus que eu não vejo. Você precisa entender que a submissão é o caminho do crescimento, é o caminho do relacionamento, é o caminho em que você precisa trilhar. Quem planta submissão, colhe chamada, colhe relacionamento. Deus vai falar com Samuel, e Ele vai dizer: Samuel, eis que eu vou julgar a casa de Eli, eis que eu vou destruir toda a sua descendência. Eli é o tipo de líder que se compromete mais com os filhos do que com Deus. Chamada e unção nunca vai ser hereditário, irmãos. Para com isso. Filho de peixe, peixinho não. Isso está na Bíblia. Quem foi que herdou a liderança quando Moisés morreu? Não foi os filhos de Moisés, foi Josué. Quem foi que herdou a chamada, a unção sacerdotal, a unção profética que estava na vida de Elias? Eliseu. Então, irmãos, chamada não é hereditária, é uma escolha vinda dos céus. Não tem gente que diz assim: não, meu pai é pastor, eu também vou ser pastor. Só se submeter à chamada. E se submeter à chamada é às vezes se submeter a alguém que não escuta mais Deus, mas que é líder, que é alguém, irmãos, que está acima de mim. Por quê? Porque Eli não ouvia mais a voz de Deus, mas Samuel entendeu que para ele ser um sacerdote, ele tinha que honrar o sacerdote que existia. Não dá para mim chegar a lugares sem antes honrar. A honra, irmãos, ela é primordial para que a gente chegue em lugares de honra. É honrando que a gente é honrado. Tem gente que confunde trabalho com relacionamento. Trabalhar para Deus não é se relacionar com Ele, não. Se relacionar com Ele é ter uma vida de obediência, de separação, é ter vontade de falar, de orar. Você precisa despertar esta vontade dentro de você. Tem muita gente que está envolvida com o trabalho do Senhor, mas não se relaciona com Deus do trabalho. Tem gente que está envolvida com a obra, mas não se relaciona com Deus da obra. Deus não quer o seu trabalho, Ele quer o seu relacionamento. Samuel não conhecia o Senhor. Pastor, é possível estar na casa do Senhor e não conhecer o Senhor? Sim. É possível servir há muitos anos e não ser crente de verdade? Sim, irmãos. Eu já disse que trabalho é diferente de relação. É diferente. O que você precisa nesta noite é conhecer Deus de perto. Eu vou repetir, o que você precisa nesta noite é conhecer Deus de perto. As minhas experiências não dá para ser transferida para você. Você precisa ter as suas experiências. E como eu tenho as minhas experiências, se aproximando dEle, chegando perto dEle, se relacionando com Ele, falando com Ele, ouvindo a voz dEle, obedecendo aos seus mandamentos, lendo a sua palavra. Ei, irmãos, está na hora da igreja brasileira se aproximar mais de Deus. Pega na mão desse irmão e diga para ele: você precisa imediatamente se aproximar de Deus. Olha que o texto vai dizer no verso número 15:
E Samuel ficou deitado até pela manhã. Deitado é diferente de dormindo. Tem gente que está deitado, mas está acordado. Ele voltou a se deitar com a mensagem que Deus falou a ele. Deus falou segredos. E Deus quer compartilhar segredos a nós. Deus não quer só que nós compartilhamos os nossos segredos. Ele quer também revelar os seus segredos àqueles que se aproximam. Não dá, irmãos, para ser íntimo sem aproximação. Não dá. Não dá para manter relacionamento sem conhecer. E tudo que Deus quer nesta noite, que você conheça, se aproxima, se relacione com Ele. Ele ficou deitado até de manhã. Deitado é uma coisa, dormindo é outra. Quantos aqui querem ser chamados por Ele? Eu vou repetir. Quantos aqui querem ser chamados por Ele? Põe a mão no ombro do seu irmão e diga: você quer ser chamado? Se prepara para passar algumas noites em claros, acordado. Se prepara para tentar dormir e não conseguir. Porque o peso da chamada do ministério é madrugada de relacionamento, é madrugada de entrega, é madrugada de choro. Não há chamada sem relacionamento, não há chamada sem aproximação. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Mas antes dele ocupar essas 3 posições, ele teve que passar por 2 funções. Pergunta qual? Olha o verso de número 15. E Samuel ficou deitado até pela manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Antes dele ser juiz, profeta e sacerdote, ele tinha que abrir a porta e acender as luzes. Abrir a porta é começar como porteiro da casa. Ninguém está fazendo, mas eu vou fazer. Porque antes de eu executar a minha chamada, eu tenho que exercer o pequeno que me foi confiado. Deus falou comigo, e não é porque Deus falou comigo que eu vou deixar de fazer os serviços pequenos da casa. É nos serviços pequenos que Ele vai promover os grandes. Deus falou com Samuel, mas ao levantar, ele foi abrir a porta da casa do Senhor e foi acender as luzes para que a chama não se apagasse. Levanta a mão, Deus te escolheu. Deus te escolheu para que a chama não se apague. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta, mas começou abrindo a porta e acendendo a luz. Pega na mão desse irmão e diga: começa de baixo para subir para cima. Começa a valorizar os serviços que ninguém é. Antes dele ser juiz, sacerdote e profeta, ele foi porteiro da casa do Senhor. Ele manteve a luz acesa. E como eu mantenho a luz acesa? Se relacionando, se aproximando, falando com Ele, Ele se levanta pela manhã e diz: Samuel, eu sei que Deus falou com você. O que Deus falou ao meu respeito? Ele era um menino, depois passou a ser jovem, e agora ele é profeta. O que Deus falou de mim? Não me esconda. Samuel vai dizer: Deus trará juízo à tua casa, Eli. Toda a sua descendência será morta. Sabe o que Eli vai entender? Ele viu os processos, ele viu a submissão, ele viu a obediência de Samuel.
E o texto vai dizer, no verso de número 18, que quando Samuel vai relatar Eli, sabe o que Eli vai dizer? É o Senhor que fala. É o Senhor que está falando. O que tu está falando é verdade, Samuel, porque eu te vi menino, eu te vi jovem, e agora eu entendo que é Deus quem fala contigo, e se Deus falou, que se cumpra em mim, segundo a vontade dEle. Por quê? Porque é Deus quem fala com você. Verso de número 19, e crescia Samuel. Não há crescimento sem obediência e submissão. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Não só Eli reconheceu que Deus falava com Samuel, mas todo Israel olhou para Samuel e diz: o que Deus fala na boca dele é verdade. O que Deus fala na boca dele é verdade. Maior do que o chamado é as pessoas ver Deus na sua vida. Porque tem muitas pessoas que são chamadas, mas Deus não está na vida. E a mensagem que ele recebe da boca de Samuel é dura, é de correção. Mas ele disse que era verdade. Eu sei que muitas vezes você diz: a palavra é dura, é difícil, mas você entende que tudo que foi falado aqui é verdade. Feche os teus olhos, porque é o Senhor que fala contigo nesta noite. É o Senhor que quer gerar um crescimento em tua vida.